Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o evangelista Luiz Alberto e estou aqui para falar para você sobre a palavra de Deus, que é muito importante para todos nós. E muitas das vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que descer à casa do olheiro. O que é descer à casa do olheiro? O que significa descer à casa do olheiro? Nós somos vasos. E o vaso é feito por quem? Pelo oleiro. Oleiro é quem faz o vaso, não é isso? Oleiro é quem faz o vaso. E por muitas das vezes, o vaso ele se desmancha na mão do olheiro. E é preciso que o olheiro ele faça o vaso de novo. Alguns vasos estão com rachaduras e precisam, precisa que aquelas rachaduras sejam tampadas. E por muitas das vezes, aquele vaso se quebra na mão do olheiro. E o olheiro acha melhor fazer de novo. E quem é esse oleiro? Esse oleiro é Deus. E nós somos o vaso. Eu queria pedir a você neste momento para que abrisse a sua Bíblia em Jeremias 18. E nós vamos entender através da palavra o que foi dito aqui agora através do Espírito Santo usando a minha boca. E o Espírito Santo vai falar mais ainda agora dentro da palavra. Jeremias 18. Vamos ler em nome de Jesus? A palavra de Deus em Jeremias 18 vem dizendo assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro. Vamos ler mais uma vez esse pedaço? E o que o Senhor disse para Jeremias? Vamos lá então. Jeremias 18. O Senhor disse assim a Jeremias: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha aqui, logo no versículo 1 e 2, o que o Senhor disse, preste atenção na palavra. E indo para o versículo 3, diz assim: e desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Olha só, o olheiro estava fazendo o vaso sobre as rodas. Versículo 4 de Jeremias 18. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Preste atenção na palavra, que a palavra é uma palavra de poder. Aí nós vamos no versículo 5 de Jeremias 18. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Olha a pergunta que Deus está fazendo. No versículo 6 de Jeremias 18. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como, olha o que o Senhor está dizendo, Deus Todo-Poderoso. Eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha só. Até aqui a palavra de Deus no versículo 6, Jeremias 18, do 1 ao 6. O vaso estava na mão do olheiro. O vaso precisava ser consertado. Muitas das vezes o vaso está com brecha, está rachado. E uma coisa eu sempre digo, é pequenas rachaduras que entra bicho pequeno. E quando o bicho entra lá dentro, ele cresce.
e se torna um bicho grande. É dando brecha. E muitas pessoas dão brechas para que o diabo entra. Ele entra como se fosse um vermezinho pequenininho. E quando ele está dentro do vaso, ele cresce e vira um demônio dentro da pessoa. Por quê? Porque essa pessoa deu brecha para que esse bicho entrasse e crescesse dentro do corpo dela. Aí neste momento é hora de quê? É fazer como o Senhor falou com Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor chega para Jeremias e fala: desce à casa do oleiro, porque você precisa ser tratado de novo. Você precisa ser tratado. E quando o vaso precisa ser tratado, tem que descer à casa do oleiro. E muita gente não quer se rebaixar. Ela quer ficar lá em cima, achando que está certa, que está tudo bem, que está fazendo tudo corretamente. Mas não está. Meu amigo, minha amiga, tem que tampar as pequenas brechas. Tem que tampar as pequenas rachaduras. E como você vai tampar as brechas, as pequenas rachaduras? É descer na casa do oleiro. Você tem que descer e falar: Deus, dobra os seus joelhos no chão. Começa a se humilhar diante de Deus. Ele é o oleiro. Ele vai fazer de você um vaso novo, um vaso de honra. Você vai dobrar os seus joelhos, vai descer até o oleiro e vai falar: Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso de Israel, fala com ele assim. Eu preciso ser refeito. Oh, glória a Deus. Eu preciso que o Senhor me faça de novo. Eu preciso ser um vaso novo. Eu preciso que o Senhor faça de mim um novo vaso. Porque eu dei brecha. O meu vaso eu sou um vaso rachado. Senhor, me faça de novo. E Deus vai ver que você desceu à casa do oleiro. É preciso que nós descemos. As pessoas pensam que estão corretas, que estão tudo certinho, que estão fazendo tudo certo. Eu falo isso para mim também. Descer à casa do oleiro significa se humilhar diante de Deus. Descer à casa do olheiro é reconhecer as falhas, as fraquezas, os erros. E por muitas das vezes, muitas pessoas não querem reconhecer os seus erros, as suas falhas, as suas fraquezas, e aí continua dando brecha, e vai entrando vermezinhos pequenos, bichos pequenos, até que se torna um bicho grande dentro do vaso. Meu irmão, minha irmã, é preciso nós descermos na casa do oleiro. É preciso, de vez em quando, nós descemos na casa do oleiro, para que nós possamos sermos santificados pelo poder de Deus. Então Jeremias 18 vem falando sobre o vaso do oleiro. Né? Então, aquele povo naquela época, eles não queriam se consertar. E Jeremias pregava para aquele povo. E aquele povo não dava ouvido à voz de Deus. Onde Jeremias foi chamado para descer à casa do oleiro e conversar com Deus. Aqui no versículo 7 de Jeremias 18, versículo 7 de Jeremias 18 diz assim, ó: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Versículo 8: e se a tal nação contra aquela falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Então, olha só, Deus fala com Jeremias: o povo, se ouvir a palavra, se arrepender e se converter,
Eu vou me arrepender de fazer o mal que eu tinha falado que ia ser feito, que eu ia fazer. E não farei mais. O Senhor falou que não ia fazer mais aquele mal que ele estava planejando em fazer com aquela nação, com aquele povo que não queria dar ouvido à pregação de Jeremias. Hoje, muitos vasos não estão dando ouvido à palavra de Deus. E aonde Deus está deixando com que sejam todos destruídos. Então, meu irmão, minha irmã, vamos dar ouvido à voz de Deus. Vamos descer até o oleiro. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Ele fala aqui, ó. Veio a Jeremias a palavra do Senhor dizendo: levanta-te. Olha só, Deus está mandando você se levantar e descer à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ouve a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus no coração, medita na palavra de Deus. Não adianta eu dizer que eu sou um cristão, que eu sou um homem de Deus, se eu não medito nas Escrituras Sagradas, se eu não leio a Bíblia, se eu não conheço Deus. Meu irmão, quer conhecer Deus? Leia as Escrituras Sagradas. Esta que eu estou te mostrando aqui no vídeo é a minha, mas eu tenho certeza que você tem a sua também. Então medite nela, medite nas Escrituras Sagradas, leia a Bíblia Sagrada, aprenda mais de Deus e conheça Deus através das Escrituras Sagradas. É que nem aqui em Jeremias 18. Porque eu conheço, porque eu leio, porque eu medito e eu dou ouvidos à palavra de Deus. Vamos dar ouvido à palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus. Deus, Ele quer só o teu bem. Quando você está triste, Deus se entristece. Quando você sofre, Jesus sofre com você. Então, o que eu tenho para te dizer, que o fardo do Senhor Jesus, ele é leve, ele não é pesado. Quem coloca fardo pesado é o diabo. Então dê ouvidos à voz de Deus, amém? Guarda esta palavra no teu coração, medita nesta palavra, deixa o Espírito Santo falar mais ao seu coração, tá bom? Fique na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu, Luiz Alberto, evangelista Luiz Alberto, quero e desejo toda sorte de bênçãos na sua vida e de todos os seus familiares. Fique com Deus e que Deus os abençoe, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Tchau, tchau para todos.